Agressões físicas e verbais, intimidações, piadas sem graças que ofendem e machucam. É assim que o bullying se apresenta e isola as pessoas. Para as crianças que são ainda mais sensíveis a esse tipo de situação, isso se complica ainda mais, já que agressões como essas afetam o comportamento delas. Para saber mais detalhes sobre o tema, nós estaremos agora com o quadro Entrevista. E olha só, estou recebendo aqui o psicólogo Norton Machado, que está aqui para falar um pouco mais sobre esse assunto. Mas antes, né, vamos rever o caso que foi assunto na Hora do Venenoso, assunto em todas as redes sociais. Lamentavelmente, a semana passada o MC Gui praticou, né, o bullying com uma criança em um parque da Disney, recebeu diversas críticas. Nós vamos ver esse vídeo agora. Chegamos na Disney, mano, olha isso. Olha a menininha, mano. Tá assistindo mal já. Para de dar, caralho. Gente. Pois é, lamentavelmente esse fato aconteceu, deixou todo mundo muito triste, estarrecido. A criança que estava com sua família passeando lá no parque, a família não quis comentar, se manifestar sobre o caso, lamentou. E a gente também, claro, se preocupa com ações como essa, até onde vai esse cuidado que a pessoa tem que ter, né, nas redes sociais, de brincar com o próximo, de ter noção do que você pode ou não pode. Então, assim, a gente sempre retrata aqui casos de bullying na escola, mas num parque de diversão, onde a criança vai para levar, né, a ideia da magia da Disney para casa e acaba passando por um momento desse, e principalmente por vir de uma pessoa, né, adulta para uma criança. Isso é muito triste, não é? Boa tarde. Boa tarde, Jaqueline Cruz. Então, é muito bom que a gente comece a pensar sobre que o bullying é uma estratégia de poder e são práticas reiteradas de agressão. Então não é uma piadinha que ela acontece só uma vez, acontece sempre em uma forma de que algum indivíduo se julga superior por alguma característica física de um outro. Sim. Esse outro, por sua vez, não consegue se defender. Uma diferença que a gente consegue perceber nisso, no ambiente de trabalho, se chama assédio moral, sim, assédio no trabalho. Sim. Quando são em relações entre parecidos, por exemplo, nesse caso, no universo ainda infanto-juvenil, a gente percebe que tem uma gravidade maior por ele. Primeiro, ser uma pessoa de influência. Perfeito. Então, ele coloca pública, né? Figura pública, ele tem uma rede de seguidores, ele está em um parque de diversões, não conhece o contexto da criança e principalmente uma barreira de idioma. Sim. Ele xinga a menina, mas ela não consegue se defender, não só por uma questão de resiliência, de não saber como lidar, mas também de uma barreira própria do idioma. Ela percebe na cena, fica visível no vídeo, que ela percebe que ela está sendo o alvo da câmera, mas sem entender o porquê. Verdade. E a gente fica muito triste porque, inclusive, depois foi informado que ela estava passando por um procedimento, né, de quimioterapia, enfrentando aí uma doença muito grave, que é o câncer. E aí a gente acaba ficando mais entristecida com a situação, né? Então ele encontra nesse momento uma fragilidade de saúde e aí usa desse momento para poder se ser superior. Então nesse caso ele se sente como uma pessoa que é mais poderosa, é mais rica e está em um estado de saúde diferente do dela. E aí essa é uma estratégia de manutenção de um poder. Então nesse momento é julgar o outro frágil. Isso é muito comum que aconteça também nas escolas. Essas piadinhas que elas sejam frequentes, a maneira reiterada, a ofensa, enquanto o outro sujeito, que a criança muitas das vezes não vai conseguir entender primeiramente por que está acontecendo com ela. Sim. E não vai conseguir se defender. Porque a estratégia ela é tão perversa em que o outro, o agente, como a gente chama de bullying, e a vítima não entende como a situação acontece. E por que só com ela? Sim. E por que ela não consegue se defender, ou não consegue falar, ou não tem essa rede de apoio. Então, por exemplo, qualquer coisa que esse indivíduo venha a fazer com a criança não vai reparar o dano sofrido. Porque a criança ela está sendo em um processo de desenvolvimento. Sim. E ela vai sendo vista pelo olhar do outro. Isso pode afetar o desenvolvimento da criança, né? Isso afeta o desenvolvimento da saúde mental, da saúde emocional, da saúde física. É tanto que uma pesquisa publicada no Reino Unido, ela fala de que a criança, após o ato do bullying, 1 a cada 5 crianças pensam em cometer suicídio. Nossa.
Então, estamos encerrando o Outubro Rosa, mas o Setembro Amarelo ele ainda continua presente. Então, a gente fala também de que essas crianças começam a ter distúrbios de autoimagem e algumas delas, nesse caso, 56% dessa pesquisa afirma não conseguir dormir à noite quando antecede o dia da escola. Então, se eu tenho que estudar, eu tenho que ir para a escola e eu sei que lá eu posso sofrer um bullying, já não dorme. Nossa! Então é um assunto muito mais complexo, é um assunto que é muito importante que tenha dado visibilidade, que a gente consiga conversar e dialogar, principalmente com quem está vendo em casa, que conte com essa rede de apoio, Perfeito. que possa falar nas escolas e que possa falar com seus pais, e que isso é um assunto grave e que principalmente que você não tem culpa. Perfeito. E é importante a gente falar sobre esse assunto porque quando a gente vê a diferença de idade também, a gente tem uma noção de que hoje as pessoas estão perdendo esse senso, né? E que antes o que seria até que marcaria muito profundamente a criança, mas vindo de uma outra criança, aquela brincadeira que machucava, imagina vindo de uma pessoa mais velha, né? De um adulto que muitas das vezes é a pessoa que invalida também os comportamentos e tem um poder muito maior porque ele pode invalidar esse comportamento também. Então é muito mais complexo para esse caso da criança que perde a admiração de um adulto ou que sofre uma crítica ainda maior da sua aparência. Sim. Então a gente percebe hoje esses fenômenos, eles são muito mais comuns. Alguns podem até pensar, as crianças estão ficando mais sensíveis, elas estão tendo menos estratégias de enfrentamento. Só que, na verdade, ela tem que lidar com tantas variáveis, a vida ficou tão dinâmica que, às vezes, ela não vai conseguir se defender, ela não vai conseguir entender por que é com ela. Porque a grande chave do bullying é o seguinte, e nessa mesma pesquisa, que se fala de que 70% das crianças que foram entrevistadas entre 15 e 18 anos já sofreram pelo menos uma vez, eu consigo pensar que em alguma escola, se eu tenho 10 turmas, 7 turmas têm bullying. Nossa. Então esse é um dado ainda muito mais alto. Então para os professores que também estão nos vendo agora, ou para os coordenadores das escolas, é muito importante perceber de que esse assunto está acontecendo agora dentro da sua sala de aula. Perfeito. E que se abram rodas de conversa, que a gente possa fazer com que esse seja um processo de educação, né? Que a gente aprenda que o sofrimento pode trazer problemas muito sérios e graves para as crianças que estão em desenvolvimento, né? Que estão em desenvolvimento e ela vai refletir em um adulto que também vai ter problema de enfrentamento, problema de imagem, problema de autoestima, porque essa criança não foi validada no seu erro, na sua fantasia. E o que há de perverso nessa questão, como eu havia falado, é de que, por que sou eu? Por que tem uma turma com 30 alunos ou com 40 alunos e justamente eu sou a pessoa? Por que no parque da Disney tem milhões de visitantes, naquele ônibus tem dezenas de pessoas? Por que justamente eu? O que é que aparenta? E isso é muitas das vezes o que a criança não consegue pensar sobre e ela não vai conseguir criar estratégias de que, olha, esse menino, ele julgou a pessoa. Primeiro, uma barreira de idioma, nesse vídeo fica claro. Ele não faz um bullying com alguém que fala português. É com uma criança que não fala a mesma língua que ele e uma aparência que é atípica. Só que aí é uma outra coisa que a gente tem que pensar também. Será que ele também já não sofreu bullying? E agora uma estratégia que ele tem de se defender é praticando com o outro? Então a gente fala de um ciclo de violência que não se restaura. Então o sonho do agredido é uma vez se tornar agressor. Nossa. E isso daí a gente não vai conseguir girar uma roda de uma maneira positiva, falando em termos de saúde mental. Será que esse hoje adulto que tem uma postura muito mais agressiva de enfrentamento de seus problemas não foi essa criança que sofreu bullying e não sofreu e não teve a ajuda e assistência necessária? Então a gente fala hoje também de que se a gente tiver esse cuidado e essa atenção com as crianças, teremos adultos que tenham uma resiliência maior e que tenham a capacidade de elaborar os seus próprios traumas. Perfeito. Eu quero te agradecer mais uma vez, dizer que essa discussão a gente vai continuar, a gente tem um programa voltado para a família sergipana e a gente sempre vai estar abordando de uma forma a que esse assunto vire rotina, para que a gente possa, de alguma forma também, contribuir positivamente para a diminuição de casos como esse. E como a gente está aqui para encerrar, eu gostaria só de deixar o recado e o agradecimento pelo convite e pelo espaço. E quem quiser tirar alguma dúvida ou entrar em contato, é só me seguir nas minhas redes sociais, é Norton Machado PC. Muito obrigada, pois é, acompanha. Deixa eu te falar,